Resolvi gravar esse vídeo sobre os fundamentos do Agile Business Owner até em função do vídeo anterior, que a gente falou sobre o quê? Sobre a liderança para a economia digital, que aquela pesquisa do MIT Sloan Management mostrou que não está preparada para essa economia digital. E aí a gente começa a trazer esse mundo de business ownership numa camada de gestão de negócios que vai além da gestão de produtos. E eu quis trazer aqui esse ponto dos fundamentos do Agile Business Owner porque ele faz parte do nosso programa de educação que a gente está lançando agora. E tá lá no site agilebusinessowner.org, conteúdo programático desse módulo de fundamentos do Agile Business Owner. Olha só o que eu quero falar para vocês. A gente classificou os níveis de proficiência do Agile Business Owner como iniciante, o praticante, certo? O profissional, o especialista em um determinado contexto de negócio específico e o Lean Agile Leader, Business Leader. O próprio scale do Agile Framework, lá o SAFe, ele fala do Lean Agile Leadership. Perfeito! Tem que ter Lean Agile Leadership em várias perspectivas. Nós estamos tratando de negócios. Então a gente quer essa liderança na perspectiva de Lean e ágil, certo? E negócios. Então vamos adiante. O que a gente propôs para o iniciante? É ter os fundamentos. E quais foram os fundamentos do que a gente pensou? A gente pensou em 6 disciplinas, que eu não vou falar aqui todo o conteúdo programático. Quem tiver interesse, vai lá no site que está lá tudo disponível, tá? O que a gente trouxe como disciplina? A primeira, a gente trouxe a liderança na economia digital, exatamente como foi aquela pesquisa do MIT Sloan Management. Não adianta os nossos gestores, eu não vou chamar o termo líder, eu vou chamar os nossos gestores, eles precisam evoluir os seus modelos de liderança nesse contexto de economia digital. Então é óbvio que a gente vai ter que falar de mundo VUCA, volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade e dos antídotos de liderança para trabalhar com esse mundo. E nós vamos ter que trabalhar com os pilares que sustentam essa liderança dentro dessa economia digital, falar de evolução de economia digital. E que, gente, não adianta. Se você quer uma nova cultura digital, que a gente já tem observado que agilidade e Lean é quase duas faces da mesma moeda, ou seja, eu quero transformação digital, eu preciso de transformação ágil, Lean ágil. O que acontece aqui? Eu preciso mexer nos meus modelos de gestão. Por isso, Lean em portfólio, ágil em governança e exponencialidade na estratégia. Porque desejar crescimento orgânico diante de transformação digital, ágil, cultural, é muito pouco. Não tem como. Você está desenvolvendo pessoas incríveis, tecnologias incríveis, para ter crescimento orgânico. Vou usar um termo pesado, mas eu vou dizer assim, ó, é vergonhoso alguém da gestão tentar defender isso. Por isso que a gente prega tanto iniciar um programa desse como programa de aceleração de negócios e não implantação de Lean ágil e o que seja. Isso é meio. Aceleração de negócio, porque a gente quer acelerar mesmo, não é mais velocidade constante, é aceleração constante para gerar uma velocidade cada vez mais incremental e ir para a exponencialidade. Então tudo começa com a liderança nessa economia digital, a gente passa por pensamento Lean na gestão de negócios, que a gente acredita que esses business owners precisam dominar, o pensamento ágil, também na gestão de negócio, então a gente não está falando em ficar rodando experimentos, mostrando como é que funciona Scrum, roda um Kanban na parede. Gente, nós estamos falando de executivos, nós estamos falando de alta gestão. Alguém pode dizer, mas qual é o problema deles colarem os posts na parede? Nenhum, já fiz isso há 18 anos, eu faço isso. Mas não é esse ponto. Altos executivos, uma alta gestão, nós temos que falar mesmo em tomada de decisão, em raciocínio, em pensamento crítico, sistêmico, pensamento em mercado. Já falamos sobre isso tudo aqui, certo? E pensamento exponencial. Eu, no ano passado, na Agile Conference, eu fiquei impressionado por não ver ninguém falando de exponencialidade. Organizações exponenciais. Alguns acham que é moda, que é bobagem. Não é. É uma mentalidade totalmente diferente de crescimento, sim, e de crescimento exponencial, que muda todos os princípios, todos os paradigmas anteriores. Por fim, diante de nova economia, Lean, ágil e exponencial, o que a gente vem com os dois últimos? Você sabe o que é agilidade de negócios, então?
não é levar agilidade para áreas que não são de tecnologia. É tornar a organização inteira adaptativa, rápida em tomadas de decisão, em adaptação. Então, gente, Business Agility, aqui a gente usa muito como referência o modelo do Business Agility Institute. Mas eu acho que a versão 5 do SAFe, ela tem uma visão bem legal e bem consistente sobre o que é Business Agility, tá? E por fim, a gente entra sobre o papel em si, então, do Agile Business Owner nas organizações. Ou seja, ele entender seu papel de liderança empreendedora, liderança visionária, um líder coach, não é isso que vai ter que acontecer. E ele também precisa compreender aqui quais são esses níveis de proficiência que ele vai perseguir. E quando a gente fala do practitioner, a gente está falando do business owner do SAFe. É um cara focado em gestão de portfólio, que a curto prazo já pode ter grandes resultados na organização. No terceiro nível do profissional, é um cara estrategista, é um cara de pensamento exponencial, tá? No nível de especialista, é quando a gente leva todo esse raciocínio para um contexto específico, como tecnologia no CIO, como gestão de pessoas, como vice-presidente ou diretor de gestão de pessoas, e por aí vai, os especialistas, o Finance, Agile Finance, não tem isso? Agile Marketing, e por aí vai. E lá, o aspiracional do Lean Agile Business Leader, líder de negócios. O que vocês acham disso? Vocês acham que todos os líderes de negócios, gestores de negócios da organização de vocês dominam essas 6 disciplinas? E se vocês pensarem, a gente está só tentando colocar 4 horas para cada uma e dar 24 horas de capacitação. Ou seja, de compreensão desses conceitos, dos seus princípios. É impossível aprofundar nesse tempo todos esses temas, mas a gente viu que não tem como não tratar desses temas nesses fundamentos básicos. E aí? Quer levar para a organização de vocês? Se ficou interessado, entre em contato, vá lá no agilebusinessowner.org, que tem lá todo o conteúdo. Estudem, está lá livre para vocês estudarem esse conteúdo todo, preparem a formação de vocês. Entrem num grupo no LinkedIn chamado Agile Business Ownership. Façam perguntas, discutam. A gente está cada vez mais, não é só o Luiz Parjanello aqui fazendo isso, tem cada vez mais gente em outros países também aderindo a essa causa e a esse movimento, tá? Fica a dica, um grande abraço e até breve.